Este período de festas de final de ano é muito aguardado por colaboradores nas empresas. É a famosa confraternização da firma. Momento de alegria, descontração e diversão. Mas cuidado, toda vigilância é pouca. Digo isso porque há aqueles que exageram na bebida, passam da conta e aí protagonizam comportamentos inadequados que se tornam um risco para a sua vida profissional e sua permanência no ambiente de trabalho. O Dr. Tiago Batista de Oliveira, advogado especialista em direito do trabalho, está com a gente ao telefone e nos traz dicas de medidas preventivas que podem ser tomadas pelas empresas para evitar problemas como esse. Doutor Tiago, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Bom dia. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo jóia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Tiago. Nós estamos falando de algo que, diga de passagem, é muito comum, não é, doutor? Ou seja, ocorre com uma certa frequência. Sim, com certeza. Certo, e antes de falarmos sobre dicas, o que ações e atitudes dessa natureza podem provocar na carreira do trabalhador, doutor? Então, essas ações, elas justamente podem provocar um dano, porque tudo em excesso gera um dano. Então, realmente é preciso ter um certo cuidado nesses eventos para justamente evitarmos isso, porque não devemos esquecer que, ainda sendo uma festa, é um ambiente corporativo. Então, algumas normas e condutas devem ser seguidas. O seu emprego, a sua vaga, pode estar em risco? Ou seja, eu digo do trabalhador que se comporta dessa natureza, dessa forma? Pode sim. Se for configurado um ato grave, pode sim chegar a uma demissão. Porque, assim, também devemos ter ciência que tudo deve ser apurado. Não é qualquer caso que vai gerar uma demissão. Mas, dependendo do grau do cometimento, pode sim gerar uma demissão. Até chegando a algo até mais grave, né? Uma demissão por justa causa. Mas tudo deve ser analisado. Não é qualquer caso que vai gerar, mas pode ser gerado. Um exemplo de uma situação, uma causa, ou seja, um comportamento que pode gerar, por exemplo, uma demissão, doutor? Então, dentro desse contexto, das festas de confraternização da empresa. Sim, dentro desse contexto, por exemplo, o abuso do álcool quando você já causa um transtorno a outros funcionários, você gera um dano, por exemplo, uma paquera, um flerte insistente, não autorizado, porque saiu daquela situação do aceitável, já pode se gerar, pode virar um assédio sexual, e isso pode gerar até algo mais grave do que não só a demissão em si. Entendeu? Então, assim, é preciso ter um cuidado, porque justamente o excesso já pode fazer com que a pessoa ela perca aquela noção de que ela está se excedendo. Então, provocando justamente isso, pode gerar, sim, essa demissão. Então, nós temos aí, digamos, falas ofensivas, ações discriminatórias, comportamentos que podem ser interpretados aí como assédio sexual ou moral. Neste caso, são inaceitáveis e pode gerar essas consequências severas, como o senhor bem destacou, inclusive a perda do emprego. Sim. E assim, eu entendo que nesse caso a perda do emprego seria até algo leve, porque uma discriminação, um assédio moral, sexual, pode gerar sim uma penalização criminal. Então a gente já vai para uma outra esfera. Então realmente assim, são as consequências desses atos. Então, realmente, assim, é preciso ter um certo cuidado. A gente chega no final do ano, as comemorações, a gente tem que ter sempre aquela ideia de que o que eu não quero que faça comigo, eu também não vou fazer com o outro. Então, eu tenho que ter um certo cuidado, uma certa atenção. Entendo. E, geralmente, ações dessa natureza são, é claro, impulsionadas, se assim eu posso definir, pelo exagero na bebida alcoólica. Sim, é isso? Eu também entendo que sim, porque a gente sabe que justamente o excesso da bebida, ela provoca isso. Então, eu também entendo dessa forma, que assim, todos nós conhecemos o nosso grau. Quem costuma utilizar esses tipos de bebida, sabe que assim, até um certo limite, eu sei que eu estou na minha normalidade.
Passando disso, você já perde um pouco, assim, o ser humano já perde um pouco da razão. Então, justamente, pode ocasionar essas faltas. Doutor Tiago, por outro lado, nós temos aí também o papel das empresas, né? Eu imagino que elas devem ali estabelecer algumas políticas claras, algumas regras de conduta em eventos sociais por elas proporcionado, não é? Ou seja, o que fazer neste caso? Quais são as orientações para esses empregadores, para aqueles que dirigem determinadas empresas? Eu falo para o senhor que as empresas devem tomar cuidado, porque assim, elas também podem ser responsabilizadas. Então, o que eu recomendaria para o empregador? Justamente, dar treinamentos, estipular algumas regras, limites, justamente lembrando aos empregados, aos funcionários, que ali é um ambiente corporativo, é uma comemoração por um ano de trabalho realizado. Então, assim, o empregador está dando essa comemoração em gratidão. Olha, estamos comemorando porque passamos por um ano, tudo aconteceu. Então, chegamos ao final de mais um ano, vamos comemorar, mas sempre lembrando e deixando bem claro que ali é um ambiente corporativo, entendeu? Ditando regras, informando aos funcionários o que pode, o que não pode, avisando que haverá consequências se houver excessos, lembrando os funcionários que todo excesso pode gerar uma consequência. Então, esses informativos, no mesmo momento que, por exemplo, a empresa já informa, olha, final de ano, vamos ter festa em tal local. Será assim assado, vamos ter cuidado com as vestimentas, vamos ter cuidado com o horário de chegada, com o horário de saída, o uso. Lembrando que é uma festa, mas é um ambiente corporativo, dando esses alertas, porque a empresa ela pode ser penalizada também, responder pelos danos causados a outros. Entendo. E é importante também a gente registrar que há certas medidas que podem ser tomadas ao longo do ano, né? Ou seja, por exemplo, treinamentos regulares sobre ética e conduta. Este é um ponto em que pode ser abordado ao longo de todo o ano, para quando chegar no momento desse, no final do ano, ou seja, de uma festa de confraternização, a pessoa já ter um certo conhecimento do que é a cultura e a política da própria empresa e do convívio social como um todo. Correto. Assim, esses treinamentos, eles não falam só sobre festa, mas a festa tem que estar justamente nesses treinamentos, como o senhor bem disse. Os treinamentos normais de como se portar na empresa, quando você entra, quando você sai, o que é aceitável, o que não é, os padrões da empresa de investimento durante o ano, durante as festas, durante os recessos. Então, isso é um ponto dentro desses treinamentos que deveriam ser comuns, justamente também com a liberação de canais para denúncias, porque a gente sabe que questões de assédio, de discriminação, eles não estão só no contexto de festa, eles podem acontecer no dia a dia. Então, antecipando, como o senhor mesmo disse, com treinamentos, canais de denúncia, para que justamente isso seja evitado e também seja apurado se acontecer. A gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, a pessoa que foi lesionada, prejudicada, ela tenha um local aonde justamente denunciar, informar aquilo que aconteceu. Isso é uma forma da empresa também se proteger no futuro. De fato, daí a importância também de se ter, dependendo do porte da empresa, né, um comitê, uma comissão de ética para tratar de assuntos dessa natureza. Por que não? Correto, não, o senhor está certíssimo. Mesmo, eu diria que até empresas de pequeno porte Sim. deveria ter sim um canal de ética. Uma pessoa para justamente, olha, a gente aqui tem que ter cuidado nesse ponto, a gente aqui precisa verificar isso. Vamos dar treinamento, porque justamente visando evitar problemas futuros. É aquela coisa assim, é melhor prevenir do que remediar. Entendo, perfeitamente. Então, a gente sempre destaca essas questões que envolvem o relacionamento humano, até porque, com base, não é, doutor, da conduta dessa pessoa, com base nas ações que ela pratica, não é? Isso pode gerar um reflexo muito negativo na vida do outro, da vítima. Né? E nós estamos falando aí, por exemplo, de saúde mental, por que não? Né? Então, manter sempre o equilíbrio, manter sempre a saúde mental e o bem-estar dos funcionários é de suma importância. Com certeza.
Até o que eu falei no começo, justamente o que eu não quero para mim, eu não vou fazer ao meu próximo. É empatia, né? Se eu quero algo bom para mim, eu também quero para o meu próximo. Então, tudo parte dessa primícia. Doutor, a propósito, e no momento da festa, quando o determinado funcionário começa a agir dessa forma que nós colocamos aqui, exageradamente, não é? Começar com atitudes ofensivas, com falas discriminatórias, o que fazer nesse caso, não é? Porque hoje em dia tudo tem que se ter cautela também, não é? Mas o que se fazer nessa ocasião? Sim, realmente, como você falou, a gente precisa ter cautela em tudo, até na forma de como chamar uma atenção. Exatamente. É justamente chegar e conversar com a pessoa. Chamar 2 ou 3 testemunhas, entendeu? A pessoa responsável, o gerente dessa pessoa, entendeu? Se, por exemplo, eu estou vendo alguém fazendo, quem é o gerente daquela pessoa? Chamar ele e justamente ele chamar 2 ou 3 testemunhas e irem conversar. Olha só, o senhor está se excedendo, a senhora está se excedendo, está acontecendo isso e isso. Temos 2 testemunhas aqui. Conversar com a pessoa de forma respaldada para justamente depois não gerar um problema para a pessoa que foi comunicar o ato que está sendo cometido. Então, assim, sempre ter cuidado ao chamar a atenção e chamar de forma respaldada. Olha, você está se excedendo, estamos aqui com 2 testemunhas, o senhor vai continuar? E conversar com a pessoa de forma que ela entenda. E, no estado mais grave, se houver a necessidade, chamar as autoridades. A gente acredita que nunca possa chegar nesse ponto, mas se chegar, depois de ter testemunhado, chamado a atenção e ainda assim não conseguir, chamar as autoridades. É isso, ou seja, além de adotar essas medidas preventivas adequadas, não é? Agir quando do fato, agir de maneira rápida e eficaz, justamente para que o problema não ganhe uma abrangência maior, não é? Uma proporção maior, correto. Exatamente. Enfim, fica a dica então, ou as dicas para você que nos acompanha em situações como essa, como agir. A gente agradece nesse sentido o doutor Tiago Batista de Oliveira, advogado especialista em Direito do Trabalho, que esteve conosco, nos trazendo esclarecimentos sobre essa temática, a quem, além de reiterar os nossos agradecimentos, também desejamos aí boas festas neste fim de ano, viu, doutor? Obrigado, igualmente para vocês, para todos que estão nos ouvindo. Boas festas, um ótimo final de ano e um ótimo início de ano. Fiquem todos na paz. Que assim seja. Obrigado, doutor. É isso, pessoal. Como falamos, né? E eu reitero aqui o que colocamos logo no início, na abertura dessa nossa entrevista. Trata-se de um período de festas de final de ano, que é muito aguardado por colaboradores das empresas. É a famosa confraternização da firma. Momento de alegria, descontração e diversão. É isso. Alegria, descontração e diversão. Mas é importante termos cuidado. Toda vigilância e autovigilância é pouca. Sobretudo se você se conhece. Sabe que se exagerar na bebida você vai passar da conta, então vá com calma, vá devagar. O momento é de diversão, como eu falei. Para não protagonizar, ou seja, não protagonizar comportamentos inadequados que se tornem aí um risco para a sua vida profissional. Lembre-se que teu emprego ele pode estar em risco, não é? Sobretudo dependendo do comportamento seu no ambiente de trabalho. Muita atenção nessa hora. Fica a dica.